Sim. Queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua paz. Hoje, prosseguindo com as nossas reflexões pré-natalinas, onde nós temos tido a oportunidade de analisar, de refletir a respeito dos acontecimentos da vida de Jesus, os amigos que ele encontrou ao longo da sua caminhada. Hoje a gente vai falar de um primo de Jesus, primo em segundo grau. Se chamava João e ficou sendo conhecido como João Batista. João nasceu 6 meses antes de Jesus. E o nascimento do João foi revestido assim de um clima de muita expectativa, de muita, como é que eu diria, surpresas, porque Isabel, a mãe de João, era prima de Nossa Senhora, era prima de Maria de Nazaré. A Isabel já estava em idade avançada, numa idade que usualmente as mulheres não engravidam mais. E ela e Zacarias não tinham filhos, provavelmente por conta de uma esterilidade dela ou dele, né? Mas ambos já tinham idade avançada. Só que a esterilidade naquela época era um estigma muito difícil de carregar, era com muito sofrimento que uma mulher não dava filhos ao marido. E o Zacarias orava nesse sentido no templo. O Zacarias, ele era um sacerdote muito conceituado do templo de Salomão. E ele orava lá pelo seu problema, né? A Isabel não tinha filhos, eles não tinham filhos. E Lucas relata no capítulo 11, versículo de 11 a 15, né? Que Zacarias então estava orando quando apareceu para ele um anjo. E ele fica muito perturbado e muito confuso. Aliás, todo mundo que vê uma aparição, né, espiritual se sente assim. E mesmo ele estando dentro do templo, mesmo ele sendo um anjo que apareceu, ele ficou perturbado e confuso. E o anjo pede a ele que não tivesse medo, que ele estava ali apenas para avisá-lo que as orações dele tinham sido ouvidas. E Isabel, apesar de toda a esterilidade e da idade, daria à luz a um filho. E o anjo escolhe o nome que esse filho teria. E você deverá chamá-lo João. E o anjo profetiza a respeito desse filho. Você terá muito prazer e muita alegria com ele. Muitos se alegrarão do seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. É assim que se falava sobre mediunidade, cheio do Espírito Santo. E desde o ventre materno, é interessante lembrar que, já que a Isabel estava grávida, na frente de Maria engravida e vai ficar um tempo com Isabel. Então, quando Maria chega perto de Isabel, as duas grávidas, uma mais no final, outra no principinho, o João sente de dentro do útero a presença de Jesus no útero de Maria. Humberto de Campos relata essa história, mas não vai dar tempo de contá-la hoje. Então, ele seria cheio do Espírito Santo, quer dizer, ele teria mediunidade, ele seria capaz de estabelecer uma boa conexão com o plano espiritual superior. E o anjo continua profetizando que ele converteria muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Agora, a frase muito interessante também dessa profecia é o anjo dizer: irá adiante dele o espírito e virtude de Elias. É com esse espírito de virtude de Elias que ele converteria muitos corações. Agora vamos tentar destrinchar isso aí.
primeira coisa que nos chama atenção é que o pai não escolheu o nome do filho. Então tem uma obra chamada A Vida Diária nos Tempos de Jesus, de Henry Daniel Hopes. Ele informa que os judeus não tinham sobrenome e que, embora isso não signifique de jeito nenhum que eles não tivessem o senso de família, pelo contrário, eles tinham assim um senso familiar muito desenvolvido, mas mesmo assim o filho, o João, o Zacarias não escolhe o nome do João e o menino não teria sobrenome. Segundo esse autor, ele diz que o filho receberia o nome do pai, como acontece com os árabes até hoje. Seria, por exemplo, Simão Bar Jonas. O Bar, em aramaico, significa filho de Jonas. Então, Simão, filho de Jonas. E o João seria, então, João ben Zacarias, porque ben e Bar é ben em judaico e Bar em aramaico. Então, o pai, não tendo escolhido o nome do filho, já significava que aquela existência daquele filho tinha um propósito maior do que ser simplesmente filho e continuar simplesmente as atividades que o pai tinha, a profissão que o pai tinha. Então já significava que ali estaria alguém por uma missão muito maior do que ser um simples judeu, dando continuidade às atividades do pai. Naquela época, os filhos também não escolhiam a profissão, eles seguiam a profissão dos pais. Então, vamos ver agora um pouquinho da personalidade de João Batista. Então, tá certo, ele foi um profeta, ele fez o pré-caminho e ele falava da vinda do Senhor. Ele preparou o acontecimento, que era a vinda do Salvador, que os judeus esperavam há 800 anos. E João foi o último profeta a falar disso, da vinda do Messias, e aliás foi o último profeta também do povo hebraico. Os profetas vinham com a missão de ensinar, então, endireitar os caminhos para já orientar as pessoas de acordo com os mandamentos da lei divina. Como Moisés traz os 10 mandamentos, também numa proposta de preparar a humanidade para a chegada de Jesus. E Jesus, quando ele chega em um determinado momento, ele diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram e duraram até João. E Jesus diz: e até João o reino de Deus foi tomado pela violência. Com Jesus, então, o método seria outro. Então, João praticamente ele fecha um ciclo das profecias acerca da vinda do Messias. Como a gente estava dizendo, era muito normal naquela época os missionários, os profetas, virem com o objetivo de preparar o povo para receber os ensinamentos do Messias. Assim foi Isaías, assim foi o próprio Moisés, assim foi Malaquias e muitos outros. Então, imagine que foi o próprio Jesus que 2000 anos antes começa a preparar a terra para recebê-lo. E a cada época, um profeta vinha e falava: vamos melhorar porque está vindo aí o reino de Deus. Então essa foi uma programação do plano espiritual altíssimo, né, dos altiplanos, né? E João foi uma figura solitária, tal como o profeta Elias também foi muito solitário, vivia no deserto. João era um pregador, ele pregava no deserto, né? Poderoso, e eles dizem, os biógrafos de João dizem, ele era um pregador poderoso, valente e humilde. E me chama a atenção duas características que parecem a princípio não combinarem, né? Porque ou somos valentes e arrogantes, ou somos humildes e fracos. O João não, ele era valente e tinha uma autoestima muito boa
e não tinha essa questão de não ter a humildade que a sua missão lhe pedia. E Mateus diz e escreve que João falava: arrependam-se, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E é Mateus, neste mesmo capítulo 3, versículo 4, que fala das roupas e da alimentação de João. Ele vestia, enrolava o corpo em pelo de carneiro e na cintura tinha um cinto. E Mateus ainda tem o trabalho de escrever que quando João Batista aparece no deserto, ele estava vestido como exatamente vestia o antigo profeta Elias. Então Mateus pontua e diz que João alimentava de gafanhoto e de mel. Aí a gente pensa, gafanhoto? Então nessa mesma obra, A Vida Diária dos Tempos de Jesus, a gente encontra essa história do gafanhoto aí. Havia na época 800 espécies de gafanhotos comestíveis na Judéia. Apenas 4 os mais conhecidos. E eles não era cru, ele não pegava um gafanhoto numa árvore e comia. Cozinhava esse gafanhoto na água salgada. O sabor desse gafanhoto o sabor e a cor era parecido com o camarão. Ele tinha não tenha nojo, ele era parecido com o camarão. Tinha alguém ali quase tendo engrulhos. E eles pegavam esse gafanhoto, colocavam para secar, depois colocava num recipiente com mel e vinagre e moía, e transformava em pó. João não fazia assim, ele estava no deserto. Esse pó de gafanhoto, ele é usado até hoje na culinária chinesa, e talvez nós não torcêssemos o nariz diante de um restaurante sofisticado, nos servindo aí o pó de camarão, que é exatamente o pó de gafanhoto secado no mel e no vinagre. Eles fazem biscoitinhos muito apreciados, né, pela culinária chinesa. Então João vai para o deserto. Passado um período ali que ele estava no deserto fazendo a sua pregação, os biógrafos vão encontrar o João em plena glória. Todo mundo gostava dele. E ele pregava a verdade, o caminho da verdade. E ele precedia a pregação de Jesus, que viria pregar o amor. É interessante que Moisés trouxe a justiça, João traz a verdade, depois a gente explica, a gente tenta entender mais ou menos que verdade era essa, e Jesus então traria a lei de amor. E João, como é que ele pregava? Não era sereno, ele era contundente, e aquela intransigência dele desagradava muita gente. Ao mesmo tempo que ele tinha muitos discípulos e muitos seguidores, ele desagradava muita gente por conta do seu temperamento tão ardente, tão apaixonado pela verdade que ele trazia. E ele chegava a ser rude. E os biógrafos o descrevem como uma personalidade austeríssima. Austero já é complicado, eles descrevem como austeríssimo, ou seja, ele era muito severo, ele era muito rígido. E ele abandonou, ele não tinha vida financeira ruim, mas ele abandona todas as comodidades da vida para viver realmente nesse regime de faltar tudo, nesse regime de austeridade, a ponto de alimentar do gafanhoto e do mel e não vestir roupa direito, né? Apenas um pelo de camelo. E todo mundo ia ao deserto para ouvir João, para seguir João, e ele era um médium extraordinário, ele era um médium muito inspirado, e ele transmitia as mensagens do alto para o povo, ele dava orientações ali com a maior facilidade devido à sua mediunidade.
Então, por essa razão, ele era muito procurado, né? E ele profetizava para todo mundo a chegada do mestre, do Messias, né? E que ele a humanidade. E ele dava a receita do reino dos céus, tem que fazer penitência. Qual era a penitência que ele aconselhava? Não era aquela penitência própria que fazia parte do judaísmo. Ele dizia que a penitência seria um primeiro passo realmente em direção ao reino de Deus. Mas essa penitência não significava aqueles costumes que os judeus tinham na época, as orações muito longas, a obrigação de dar donativos e esmolas para o templo, as peregrinações aos lugares santos. Lembra que era um costume judaico, uma prece em Meca equivalia a 500 preces em outro lugar, né? Então, as pessoas faziam peregrinações distantes para orar em outro lugar. João cortava. A penitência não era essa, não era construção de templos, de capelas, não era jejum, não era fazer promessas, não era adoração de imagens, não era entronização de imagens. Então, João vem quebrar todos aqueles costumes judaicos. Essa era a verdade que ele trazia. A maior penitência não consistia em formalidade exterior. A maior penitência seria a reforma do caráter de cada um. Essa seria o maior sacrifício que a gente tem que fazer quando temos que abrir mão dos nossos erros e assumir realmente que queremos caminhar com os caminhos mais retificados diante do Evangelho de Jesus. Então, vinha gente de Jerusalém, vinha gente de toda a Judéia, de toda a região, e João ficava ali no Vale do Jordão. E Mateus escreve: as pessoas chegavam confessando os seus pecados e eram batizadas por João. Agora vamos ver essa confusão aí do batismo. A fama de João Batista então vai crescendo e a fama dele chega aos sacerdotes, chega ao templo. Como assim? Tem alguém batizando para o templo? Bastava nascer judeu que já estava ali no caminho do reino dos céus. E João batiza, e a gente vai falar o simbolismo desse batismo. Quando, então, as atividades de João, o que ele pregava, o que ele falava, o fato de batizar, chega no Sinédrio, que era a maior autoridade judaica, os judeus mandam alguns sacerdotes, alguns levitas, que era o que cuidava das leis, para perguntar a João quem era ele. Quem é você que está aí modificando tudo? Quem é você que está batizando? Você é o Cristo? Porque vocês estão percebendo, nós não estamos falando, se perguntaram se ele era Jesus, porque Jesus ainda não havia aparecido, e Jesus era o nome que ele recebeu dos pais dele, Joshua. O Cristo era o Messias esperado. Qualquer nome seria o Messias esperado. O Cristo, que significa o ungido de Deus. Então, Jesus recebe o nome de Jesus, seria talvez Jesus Bar Yosef, que ele era filho de José, né? Mas ele fica Jesus Cristo. Os religiosos, costumavam dizer que na terra Jesus não teve pai e no céu ele não tem mãe. Mas na verdade ele teve pai aqui e tem uma mãe lá do mesmo jeito. Então os sacerdotes e levitas perguntam João: quem é você? Você é Elias? Ele fala: não. Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo, quer dizer, não sou o Messias que estava para vir. Você é o profeta?
Não, ele fala, não sou o profeta, ele era um profeta, né? Então eles perguntam, fala pra gente então quem você é, porque nós precisamos de levar a sua resposta para as autoridades que nos mandaram até você. Então João responde com uma citação de Isaías, 800 anos antes, é uma citação que Isaías profetizou a vinda de João. Eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Então, houve uma profecia de Isaías para a vinda de João e houve uma profecia de Isaías também para a vinda de Jesus. Então, Isaías, quem foi Isaías? Ele, além de profetizar a vida de João, de Jesus, além de dizer com uma evidência de um acontecimento que seria daí a 800 anos. Imaginaram, gente, o que isso significa em termos de programação para a vinda de Jesus? 800 anos antes já se falava que alguém vinha para endireitar os caminhos e depois viria Jesus. A palavra Elias significa em hebraico e Javé é meu Deus. Essa é a tradução. E o profeta Elias, ele foi um grande líder da sua época, ele tinha uma fé muito grande em Deus. Ele começa a dizer, antes de Moisés, sobre o Deus único, e ele trabalhava, para despertar aquele povo que ele chamava pagão, porque quem não acreditava em Deus era pagão. Ele trabalhava nesse sentido, de que nós precisávamos de crer que existia um Deus da vida, né? E ele pregava a moral, e ele viveu numa época onde o rei Acade, ele estava sofrendo muitas perseguições, o povo estava sofrendo muito, e Isaías atribuía a isto o fato do rei não ter fé em Deus, do rei ser pagão. Então Isaías começa mais uma vez a pregar a ideia do Deus único, e isso foi por volta de 850 a.C., essa profecia dele. Existiu um outro profeta que ele bagunçou um pouquinho o meio de campo, chamado Malaquias. Ele veio 500 anos antes de Cristo. E ele já fala que Deus falou com ele. Isaías não fala isso. Mas Malaquias já fala que Deus falou com ele, que viria um mensageiro. Olha como é que ele anuncia Jesus. Viria um mensageiro da aliança, viria este mensageiro enviado pelo Senhor dos Exércitos, e esse mensageiro seria então aquele que ia libertar o povo de Israel. Mais ou menos a profecia de Malaquias era assim. E isso complica porque a palavra que está escrita no Evangelho, no livro de Malaquias, que foi traduzida como Senhor dos Exércitos, é Sevaut, em hebraico, que pode significar também Senhor das Estrelas. Então, Malaquias traz aquele Deus, Senhor dos Exércitos, reforçando aquela atitude de tomar o reino de Deus pela força. Se a tradução tivesse sido correta, seria o Senhor das galáxias, o Senhor dos universos, seria outra história, né? Então, o Isaías, ele complica a situação ao anunciar isso, porque foi assim, associando Deus a um exército, é que acreditava-se na violência para libertar o povo de Israel. É por essa ideia que Pedro arranca a orelha do soldado, é por essa ideia que Judas traz Jesus acreditando numa revolução, é por essa mesma ideia que Barrabás e os outros 2 ladrões também acreditam na revolução para tomar o reino de Deus. Então João Batista esclarece para os discípulos, vocês são testemunhas do que eu disse.
eu não sou o Cristo, eu sou aquele que fui enviado antes dele. E essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça para que eu diminua. Então, quer dizer, o João era grande para o povo judaico. E chega quando ele percebe que estava aproximando a chegada do Messias, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E ele ainda explica por quê. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aquele que é da terra, o profeta que é da terra, fala das coisas da terra. Mas aquele que é do céu dá testemunho do que viu, do que ouviu. Mas mesmo assim eles não vão dar aí muito crédito às palavras dele, o João diz. E João completa que Jesus estava vindo enviado por Deus e ele trazia uma fé na certeza absoluta que Jesus teria a capacidade muito acima de tudo de que já tinha sido visto até então. E João fala: o Pai ama o Filho e entregou o Filho em nossas mãos. Então agora vamos pensar um pouquinho, que aí entramos nós nessa história. O que significa é necessário que ele cresça para que eu diminua? Emmanuel, no livro Cartas do Coração, que são autores diversos, mas neste capítulo ele fala da propaganda eficaz. Então João fala que nós, os divulgadores do Evangelho, trazemos um desejo muito grande de compartilhar o que nós temos aprendido no Evangelho de Jesus com os corações de crentes sinceros. Que todo divulgador do Evangelho traz esse desejo forte de levar às pessoas tudo que conseguiu desse pão espiritual que é o Evangelho de Jesus. E João diz que nós, então, quando nos confortamos com esse pão espiritual, nós queremos estender, né, esse pão aos outros, mas que nem sempre nós acertamos como fazer isso. Nem sempre nós acertamos na tarefa. Muitas das vezes a gente apresenta um evangelho muito contundente, com impulsos muito fortes, com a nossa interpretação pessoal. Quando a gente apresenta o evangelho como foi apresentado durante milênios, um milênio pelo menos, como algo que exigia, como algo que cobrava, o evangelho é apresentado como um chicote, não como aconchego, né? E que nós apresentamos este evangelho como chicote, apontando erros e querendo colher prematuramente o resultado. Onde que nós entramos nisso? Porque todos nós somos, então, precursores do Evangelho de Jesus no coração de quem ainda não converteu. Percebem que nós somos precursores do Evangelho de Jesus no coração dos nossos familiares, no coração dos nossos amigos. A gente quer que eles compartilhem da mesma fé, da mesma força, da mesma esperança que temos. Então, nós somos precursores também. E Emmanuel chama atenção porque esse programa de divulgar não é tão fácil assim, porque não basta a gente impor os princípios da nossa fé. Não basta fazermos exigência de como esse evangelho deve ser cumprido. Quando a gente exige muito, só mostra a nossa intransigência de aceitar o ponto de maturidade de cada coração para acolher e seguir a mensagem do Mestre. Então, Emmanuel fala que nós podemos ter palavras belas, podemos ser muito articulados, podemos ter frases lindas, citações preciosas, mas o importante, ele diz que isso é importante. Claro que é importante orientar e esclarecer quanto ao Evangelho de Jesus. No entanto,
o que é mais importante, de fundamental importância para nós, os discípulos que divulgamos, e para todos nós, os discípulos que queremos que os nossos entes queridos convertam ao Evangelho de Jesus, tal qual estamos convertidos, para nós o importante seria a única maneira de divulgar esse Evangelho, que é a experiência diária, a prática diária. Essa seria a vivência. A única maneira que nós vamos divulgar o Evangelho seria pelo exemplo. Então, Emmanuel diz: se deseja estender as claridades da fé, é preciso que o Mestre cresça em nossos atos. É preciso que o Mestre cresça em nossas palavras, em nossos pensamentos, no convívio diário com todo mundo. Porque só assim, olha a expressão que Emmanuel usa, só deixando o Mestre crescer, que a gente vai dar conta de servir aos semelhantes, curando-nos da hipertrofia congenial do eu. E eu achei essa expressão interessante. Hipertrofia congenial do eu. E eu fui traduzir para mim e para nós. Hipertrofia é quando uma coisa aumenta de tamanho, né? Hipertrofia é quando aumenta. E congenial seria inata, congênita, visceral, seria conforme o nosso gênio, conforme a nossa essência. O que Emmanuel está dizendo? Que nós precisávamos de servir aos semelhantes para curar o nosso eu, o nosso ego, que é enorme. E esta é a hipertrofia congenial do eu, é o nosso ego enorme. Nós queremos do nosso jeito, converter os outros do nosso jeito, quando na verdade o jeito de Jesus é a vivência do Evangelho. E João não era muito isso, não. O João, ele tinha uma pregação incisiva, né? Ele era contundente. Por quê? Porque ele não estava pronto também ainda. Ele também era um espírito em aperfeiçoamento. Então, por exemplo, quando os fariseus vieram até ele e os saduceus, duas seitas muito importantes entre o povo judaico, e porque ele estava batizando, João fala com eles, com toda a educação: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então era assim que ele levava a palavra: raça de víboras. Quem vocês pensam que são, que vão poder fugir da ira do que está chegando aí? E Jesus não estava chegando irado. Mas o João era assim. E ele fez um papel muito importante, porque ele explicou para o povo o que era a penitência. Ele explicava muito o que era a penitência, e ele falava do arrependimento. E Emmanuel traz no capítulo, na questão 182 do Consolador, que a gente é assim: a gente erra e sente culpa, sente um remorso. E aquele remorso é destrutivo, ele fica ali nos aborrecendo, sem nos levar a lugar nenhum. Mas o remorso é a força que nos prepara para termos o arrependimento. E o arrependimento é a base onde a gente vai encontrar a redenção espiritual, porque é a base que vai nos fazer um esforço regenerador, um esforço de criar novos caminhos e novos rumos. Que o arrependimento é esse choque espiritual, e Emmanuel usa uma palavra muito interessante, que ele chama de... Depois eu falo que sumiu aqui, mas deixa eu continuar dizendo do arrependimento. O João pregava o arrependimento, e Emmanuel dizia que o arrependimento é o intertício para a luz.
Quem que entende o que significa essa palavra intertício para a luz? É um espaço de uma coisa para outra. Muito bem, é a abertura para a luz entrar. Emmanuel usa essa palavra intertício. É o arrependimento. Por que que o arrependimento é um intertício, é o espaço para a luz entrar? Porque quando a gente sente o arrependimento, a gente sente a vontade de consertar o que errou, a gente recebe a maior ajuda, intuição e orientação dos amigos do plano espiritual. Então é muito interessante essa atitude de sim, encarar os nossos erros, pensar no remorso. Ele vai nos levar ao arrependimento, e o arrependimento sincero vai abrir as portas da nossa consciência para que a luz penetre por meio dos amigos espirituais. É interessante pensarmos que às vezes o plano espiritual diz que 1 minuto a mais que a pessoa fica no plano físico, fica na carne, fica encarnado, pode fazer toda a diferença do mundo para ele daí para frente. Porque se nesse 1 minuto ele tem um tempo de fazer uma revisão na própria vida, ver os erros e se arrepender deles, ele já sai para lá, ele já sai para o outro lado em outra sintonia, em outro patamar, já acolhido pelo plano espiritual superior. Esse aqui arrependeu. Arrepender-se é uma coisa muito importante. A gente tem que estar sempre se avaliando e observando aonde que o nosso arrependimento por ter feito errado vai nos levar, né? Então João representou a verdade, porque ele vem para arrancar de todo o povo hebraico as raízes fortes do judaísmo. É isso que João tenta arrancar, as penitências, o modo, a hipocrisia, uma série de coisas daquela época, do judaísmo daquela época, porque era para limpar ali a cabeça daquele povo, para depois receber um ensinamento novo. E João batizava, e ele escrevia: eu vos mergulho na água do arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele nos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. E eu fiquei meio querendo saber se Jesus ia chegar e ia jogar a gente numa fogueira, né? Porque diz que João mergulhava na água, mas que Jesus ia mergulhar a gente no Espírito Santo e no fogo. E fomos buscar os exegetas, né? Os estudiosos da Bíblia. Encontramos o livro do Paulo Alves Godoy, um amigo aqui de Montes Claros, era presidente da Aliança Municipal Espírita, procurador da cidade depois, e ele escreveu um livro que chama Casos Controvertidos do Evangelho. E ele fala sobre a questão do arrependimento sincero. Olha que interessante. O arrependimento sincero, quando a gente toma consciência dos nossos erros, das vezes que a gente transgrediu a lei, quando a gente imagina a nossa vida passada, cheia com certeza, de equívocos, que essa consciência é a fase preparatória para o batismo de fogo. E esse batismo de fogo começa com a nossa luta pela nossa renovação. Pela nossa renovação. Então, quando a gente começa a pensar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, na nossa colheita de hoje, isso queima o nosso coração como fogo. Pensar do que fomos capazes de fazer para colher nessa existência tanto sofrimento às vezes, tanta dificuldade. Então, considerarmos-nos como um todo
de outras vidas equivocadas, é como esterilizar a nossa alma e ir esterilizando aos poucos no decurso das várias encarnações. Então esse aqui é o batismo de fogo. Significa, teremos uma grande dificuldade para encarar o nosso passado delituoso e saber das colheitas que estamos fazendo hoje. E o batismo pelo Espírito seria no momento que o Evangelho vai entrando em nossos corações, a gente vai tendo mais constância na prática do bem e a gente vai buscando a nossa evolução moral e obtendo assim o reconhecimento do plano espiritual superior. Percebem? Quando a gente começa a buscar o nosso próprio crescimento espiritual, o plano espiritual reconhece o nosso esforço e se aproxima de nós e acredita em nós, e esse é o batismo pelo Espírito. Já Caíba Schutel, um grande espírita da cidade de Matão, em São Paulo, ele escreveu durante muitos anos para a revista chamada O Clarim. Ele já dá outra interpretação muito interessante também. Ele explica que o batismo de Jesus, de Espírito e de fogo, é uma graça que vem do alto e que produz o que em todos nós a fé, a esperança, e que a prática das virtudes e os esforços que nós fizermos para a regeneração moldaria o nosso caráter. E que isso é, então, uma coisa, moldar o nosso caráter é uma coisa tão forte quanto o fogo. Os dois estão dizendo a mesma coisa e nós entendemos perfeitamente o que o batismo de Jesus significa para nós. Abandonar todos os nossos velhos hábitos e aderir de uma vez por todas aos ensinamentos de Jesus. Então chega o momento em que Jesus se aproxima de João. E quando João estava lá no Jordão batizando, e Jesus, que ele olha Jesus pela primeira vez, nos parece, pela Bíblia, mas a gente sabe que Isabel e Nossa Senhora eram amigas, primas e se encontravam, e essas duas crianças brincaram juntas pelo menos uma vez, eles se encontraram. Mas quando Jesus se aproxima já adulto, João fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este é aquele de quem eu falava. Então naquela hora, João reconhece Jesus, que ali estava o Messias enviado. Mas na frente vocês vão ver que ele age como se não tivesse conhecido, numa outra situação bem mais complicada. Então Jesus vai, segundo Mateus capítulo 3, versículo 13, ao Jordão para ser batizado por João, porque aí ele começaria, era o marco inicial da tarefa dele. E João não queria batizar Jesus. Ele fala: eu que preciso ser batizado por ti, e tu que venhas a mim? E Jesus fala: deixa assim por enquanto, para que se cumpram as profecias e a justiça. Deixa assim por enquanto. Então, quando Jesus aceita ali o batismo de João, e no Consolador, então, Emmanuel vem nos explicar porque nós espíritas não batizamos os nossos filhos, a não ser em circunstâncias diferentes, quando um dos cônjuges tem outra religião, mas de um modo geral o espírita não batiza os filhos. Os meus irmãos, nenhum foi batizado na Igreja Católica. Onde que meu pai encontrou subsídios para agir dessa forma? Então no Consolador, na questão 298, Emmanuel fala que os espíritas sinceros na sagrada missão da paternidade devem compreender que o batismo é uma invocação das bênçãos divinas para os filhos. Então, assim eu fui batizada. A gente nascia sobre a ajuda do meu pai, uma parteira em casa,
E a primeira coisa que meu pai fazia antes da gente ir para o colo da nossa mãe era nos tomar nos braços, elevando o pensamento a Deus e prometendo a Deus nos criar numa religião cristã. É isso que Emmanuel está falando aqui. É um dever onde a gente invoca as bênçãos divinas para o filho. E o batismo, essas bênçãos, seria como o coração do pai, dos pais, pedindo a Deus para que os esforços que o pai fizesse para educar o filho fosse santificado pela proteção do plano espiritual superior. Então essa era a questão. Isto é o batismo. E que Emmanuel ainda explica que fazer isso com o filho não era uma questão só momentânea, não. Isso também estava compreendendo uma educação contínua, um esforço continuado, mesmo que isso dependesse dos pais, renúncia e sacrifício em favor da cristianização do filho, do trabalho que isso significa, da dedicação que temos que fazer. Quantos são os pais que aqui animam a trazer o filho para ser cristianizado? É uma minoria. Então esse esforço de batizar, de entregar o filho para o Evangelho de Jesus dentro de uma escola religiosa, é um esforço para a vida toda. E mais à frente, no livro que Emmanuel dita bem depois, que chama Caminho, Verdade e Vida, ele fala mais claro sobre isso. Ele fala que surgem controvérsias em todos os tempos relativos à questão do batismo na fé de cada um. E ele diz que o sacerdote criou cerimoniais e sacramentos. Na igreja romana há o batismo dos recém-nascidos, na igreja protestante o batismo de pessoas adultas. Mas Emmanuel pede que a gente analise devidamente isso aí, porque a lógica nos diz que mergulhar numa água quando é pequenininho, ou mergulhar numa água menos ou mais quando é grande, que isto, por si só, não causa renovação espiritual em ninguém. Então Emmanuel diz que a gente vai verificar que o batismo pode acontecer como uma coisa totalmente isolada de todo o processo religioso e ninguém nunca mais se importar em levar educação religiosa para aquela pessoa. Então Emmanuel fala isso, que determinados cerimoniais, que eles eram muito compreensíveis na nossa infância espiritual, onde a gente precisava desse simbolismo. Está aqui, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que hoje nós podemos já compreender melhor o que realmente significa batizar alguém, né? Que o Evangelho joga essa luz, então. Porque Mateus escreveu: e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Os que ouviam João foram batizados em nome de Jesus. Aqui que está a verdadeira essência do que Emmanuel quer dizer. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus e seguiram aqueles ensinamentos. Então a gente está batizado no momento que a gente está seguindo os ensinamentos de Jesus, praticando na medida do possível esses ensinamentos todos os dias. À medida que nós formos nos transformando, nós vamos estar cada dia mais batizados, renovados, transformados. É isso que significa o batismo. Para encerrar, faltam apenas 10 minutos. Estamos falando aqui há 50 minutos. Deixa eu ver se alguém dormiu ou morreu. Até agora está tudo bem. Então só faltam 10 minutos agora. Eu tinha pedido à Márcia que não convidasse outra pessoa hoje, porque eu queria começar e encerrar a história de João Batista, mas ainda ficou muita coisa para trás que fugiu o nosso espaço aqui. Então, lá no principinho foi dito:
o anjo Gabriel diz a Zacarias, quando profetiza o nascimento de João, na frente dele, né, irá adiante dele o espírito e a virtude de Elias. Depois os sacerdotes e levitas vão lá no Jordão e perguntam: você é Elias? Então estava sempre essa coisa de João ser Elias, porque Mateus também tinha escrito que João vestia igual Elias, tinha o mesmo temperamento. Então o Espiritismo aceita, porque é bíblico, que a ideia de que João Batista é realmente a reencarnação do profeta Elias, porque há muita semelhança entre a personalidade de ambos e tudo indica que tratava do mesmo espírito. Mas se não fosse só isso, Jesus afirma em Mateus, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e que, se quereis dar crédito nisso, é ele o Elias que havia de vir. Porque desde que Elias havia morrido, começou a circular uma história que Elias voltaria 800 anos antes. Então Jesus fala: João é o Elias que tinha que vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E também quando Jesus vai ao Monte Tabor para se encontrar com os espíritos sábios de Moisés e de Elias, ele vai encontrar com esses espíritos, e lá nessa transfiguração ele encontra provavelmente com Elias, porque se João Batista era Elias, Jesus não poderia estar encontrando com Elias, com certeza era outro grande luminar do passado. Mas Tiago, João e Pedro vão com Jesus, e quando eles veem aqueles patriarcas do povo judeu lá, materializado diante de Jesus, e vê Jesus transfigurado, Jesus resplandecia, uma luminosidade extraordinária naquele contato, né, com o plano espiritual superior lá naquela época. Jesus fala: é certo que Elias tem que vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e vocês não o reconheceram. E vocês fizeram com ele o que vão fazer comigo. Quer dizer, o que tinha acontecido com Elias? O que tinha acontecido com Elias reencarnado? O que tinha acontecido com João Batista? João Batista, quem Jesus dizia: dos filhos de mulher, ele é o maior. Essa expressão na Bíblia significa dos que estão encarnados na terra. É a mesma expressão que Paulo usava dizendo: descendentes de Davi segundo a carne. Então, dos filhos de mulher ele era o maior. Significa que na terra não tinha existido até então um profeta com a evolução espiritual do João Batista. Então, olha que hora que João duvida. João estava lá pregando com a sua truculência toda, e ele tinha sido preso por Herodes. E quando ele estava preso por Herodes, e Jesus fazendo as suas pregações, eu acho que nesse momento João duvida, ou ele oportuniza que todos saibam de novo quem era Jesus. Ele vai lá e ele manda os discípulos dele, João manda os discípulos dele, João da prisão, manda os discípulos dele perguntar a Jesus: você é aquele que deveria vir? Você é o Messias? Ou nós devemos esperar por outro Messias? E Jesus fala: vai lá contar para João o que vocês viram. Vocês viram os cegos começando a enxergar, os paralíticos andando, os leprosos curados, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando, e o evangelho anunciado a todos. Então ele responde para João, uma forma de dizer: sim, sou eu o Messias. E João estava preso por quê? Todo mundo já sabe por que João estava preso. Isso nós sabemos, não sabemos? É engraçado quando a gente traz um versículo bíblico que fala dele, a gente pensa assim: está todo mundo cansado de saber disso. Mas não está não, né? Parece que não, né? O Herodes prendeu João
porque João falava mal de Herodes e da atual esposa dele, Herodíades. Porque Herodíades era mulher de Herodes Filipe, irmão desse Herodes Antipas, ou Antipas, não sei como se pronuncia das duas formas, eu não sei qual é a correta. Então, as leis dos judeus não permitiam que casasse com a mulher do irmão, ou a lei não permitia que ele vivesse com a mulher do irmão. Não sei se ele tinha casado, mas ele vivia com ela, porque casar podia, mas não podia viver junto. E Herodes, então, queria matar João Batista, mas ele tinha medo do povo, porque João era um profeta muito admirado. E quando quando João manda perguntar, Jesus elogia João mais uma vez. Mas João desagradava muito os sacerdotes. Por quê? Primeiro, porque ele foi modificando as práticas religiosas do judaísmo. Depois ele inventa o batismo como uma metáfora de um renascimento espiritual, como se o judeu, para todo mundo, o judeu já estava encaminhado, mas João exige aí o batismo. E João, então, provoca essas controvérsias religiosas entre o clero judaico, porque também João, ele era filho de um sacerdote do templo. E ele começa a sua prática religiosa totalmente afastado do templo. Ele rejeita os sacerdotes e ele já falava mal da corrupção que existia ali no templo. Então, ninguém gostava, as autoridades não gostavam dele. E nem a família real, que era Herodes. Então, Herodes manda prender João, e numa noite que festejavam o aniversário de Herodes, ele estava na prisão e Herodíades coloca a filha por quem Herodes se encantava, se sentia atraído. Herodíades coloca a filha para presentear Herodes dançando para ele. E ela dança com tal volúpia que ele diz a ela: me peça o que você quiser que eu te dou. E a Herodíades já manda a filha dançar e agradar Herodes, exatamente para ele oferecer algo e ela vingar de João Batista, porque ele vivia falando mal dela, que ela era adúltera e etc. Então a Salomé dança e o que você quer? Ela fala: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Aquela expressão, entregou de bandeja, né? Eu quero a cabeça de João Batista. E Herodes não queria matar João Batista, mas ele tinha oferecido para ela, dado a palavra que o que ela quisesse ele daria. Ele manda cortar a cabeça de João Batista e entregar para Salomé, e Salomé entrega para a mãe. Os discípulos de João vão lá depois, pegam o corpo e sepultam. Tá bom. Cumpre-se aí, então, toda a história. Só que a Marta Antunes, no estudo aprofundado da doutrina espírita, e o Eliseu Rigonati, do Evangelho dos Humildes, nos traz mais uma explicação sobre o fato de João Batista ter sido decapitado. João não sofreu unicamente pelas verdades que ele pregava, pelas acusações que ele fazia. Ele estava também sob o efeito da lei de causa e efeito, porque João Batista tinha sido Elias, e quando ele foi Elias, ele mandou decapitar mais de 100 sacerdotes do culto de Baal, um culto pagão. Então, para Elias, lá 800 anos antes, combater o paganismo, ele mandou decapitar mais de 100 sacerdotes que pensavam de forma diferente. Então, por essa razão, ele também passa pela mesma pena da decapitação. Era uma questão
onde ele estava resgatando uma dívida que ele havia contraído enquanto sacerdote. A justiça se cumpre sempre. Só que a misericórdia também se cumpre. E Chico Xavier um dia nos falava sobre João Batista, para um grupo, né, claro. E ele disse assim, eu tenho certeza, não, eu penso que se João Batista tivesse pedido clemência a Herodes, ele não teria sido decapitado. Porque o João tinha já merecimento. Ele já havia resgatado aquele erro do passado também pelo trabalho que ele estava fazendo de uma vida. Ele entregou uma vida para falar do reino de Deus. Então ele já tinha esse merecimento. Enfim, o João representa todos nós no sentido de que precisamos de viver o Evangelho, e isso significa o nosso batismo espiritual, que é lutar contra as nossas imperfeições interiores para finalmente estabelecer o reinado do Evangelho de Jesus em nossos corações. Então, João representa aquelas pessoas como nós que buscam a redenção a ferro e fogo, né, com sofrimento, que buscam a redenção, a todos nós que estamos empenhados com a nossa reeducação espiritual, mas ainda estamos sob o império da lei de causa e efeito, nos apresentando muitas situações complicadas. Então a pessoa fala assim, eu vou ao centro, eu faço caridade, eu faço trabalho voluntário, eu tomo passe, eu busco tratamento, e no entanto, essa situação assim, eu não consigo resolver. Então, nós estamos buscando a nossa reeducação espiritual, mas nós estamos sob a lei da colheita, sobre a lei de causa e efeito. Trazemos algo do passado que precisa de ser resgatado. Daí o sofrimento que nos chega, mesmo nós estamos trilhando o caminho certinho conforme a gente consegue fazer. Percebem por que João Batista, então, é esse modelo? Ele também seguiu o caminho certinho e, no entanto, encontrou a colheita. Nós temos que pedir misericórdia. Chico Xavier dizia que quando estivermos sofrendo, não peçamos a Deus justiça. Estamos sofrendo porque a justiça está sendo feita. Nós devemos pedir misericórdia. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.